Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem assistindo o meu vídeo em qualquer um outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui, e venho agradecer a vocês o apoio que vocês dão ao meu trabalho, o apoio também que vocês têm me dado também nesses momentos, nesses dias que eu estou passando aqui por uma enfermidade, mas que graças a Deus está tudo sob o controle, está tudo sob o controle do nosso querido Pai Eterno e do seu Filho Jesus Cristo. Então, graças a Deus está tudo bem, mas é muitos irmãos que têm entrado em contato comigo, me oferecendo aqui o seu apoio, falando para mim que está fazendo orações por mim, e eu agradeço. Agradeço imensamente essa atenção de vocês e agradeço também o apoio ao meu trabalho. Peço que vocês continuem aí me ajudando, continuem aí entrando em contato comigo para dar uma palavrinha comigo. Eu fico muito feliz com isso. Você, meu irmão também, que ainda não se inscreveu no meu canal, se desejar também, me dá essa força, eu agradeço. E até mesmo aquele irmão que quiser me questionar, que achar que o que eu falei aqui não está certo. Aqui você está livre para me questionar. Aqui você não tem que empurrar a goela abaixo, aquilo que você não concorda. Pode me questionar, tá bom, meus irmãos? Eu peço a vocês que façam bastante comentários. Se você quiser me fazer uma pergunta sobre qualquer assunto, principalmente se for referente à testemunha de Jeová, pode fazer. Dificilmente eu não vou saber responder a sua pergunta. Mas se eu não souber, eu vou falar para você que eu não sei. Mas vai ser muito difícil eu não saber, tá? E eu queria pedir para vocês fazer bastante comentários, porque eu gosto muito dos comentários. O assunto que eu quero tratar hoje é um assunto muito interessante. Meus irmãos, a gente podia tanto, cada um ter a sua religião e a gente ser amigo um do outro, não podia? Não seria tão bom se eu respeitasse a religião do meu amigo, o meu amigo ali respeitasse a minha religião? Se um amigo tem uma religião, eu tenho outra, mas nós fôssemos amigos um do outro, eu fosse pescar junto com ele, a gente saísse junto, a gente tivesse liberdade de expor as nossas opiniões um para o outro, seria tão bom se fosse assim, Mas infelizmente, algumas religiões concordam que seja assim, outros não concordam. Por exemplo, as testemunhas de Jeová acham que eles estão certos, e que todos os outros estão errados, e que só eles é que sabem das coisas. Mas graças a Deus que não são todas as testemunhas de Jeová que agem assim, não. Ainda tem testemunha de Jeová que pensa diferente. Tem muita testemunha de Jeová que pensa diferente. E eu, por exemplo, tenho uma irmãzinha testemunha de Jeová, lá em Salvador. Eu não vou falar o nome dela aqui, porque de repente, alguém da congregação dela pode estar assistindo o meu vídeo e pode dar problemas para minha querida irmãzinha. Irmãzinha, você sabe de quem que eu estou falando. Você sabe muito bem de quem. Você é minha irmãzinha baiana, aquela que me manda os pão de queijo todo dia de manhã aí. Ô minha irmãzinha queridinha baianinha aí, minha queridinha irmãzinha baiana. Olha, um abração para você, para sua netinha linda que você ama tanto, Para todos os seus netos, mas especialmente para a pequenininha aí que você é uma coruja, você é uma vovó coruja daquela, mas coruja mesmo. Então, essa irmãzinha baiana é uma vovó coruja, mas daquelas. E eu amo essa irmãzinha baiana de coração. A gente bate longos papos aqui, essa irmãzinha baiana me pergunta as coisas quando ela tem alguma dúvida. Então, veja, meus irmãos. Outro dia, eu comentando com essa irmãzinha baiana, eu falei para ela que no texto de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 21, ali diz que se as pessoas da nação de Israel encontrassem um animal que morreu por si só, as pessoas da nação de Israel não podiam comer daquele animal. Não. Mas eles podiam vendê-lo a um estrangeiro que residisse ali no meio deles ou dá-lo
a alguém que peregrinasse ali no meio do povo de Israel. Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 21. Então quer dizer que isso deixou claro que essa lei do sangue, ela foi uma lei para a nação de Israel. Isso não foi uma lei para o restante da humanidade, não. Porque veja que ali diz que, se eles encontrassem um animal que morreu por si só, aquele animal que o sangue está ali dentro, talhado, né? O sangue está ali solidificado dentro das veias do animal, a nação de Israel não podia comer daquele animal, mas ele podia vendê-lo a um estrangeiro que residisse no meio deles, ou até mesmo dá-lo, aquele animal, a um peregrino, a alguém que estivesse peregrinando no meio deles, alguém que não fosse da nação de Israel. Mas veja, a minha irmãzinha, ela fez exatamente conforme todos devem fazer. Ela fez aquilo que todos devem fazer. Ela pesquisou, ela não confiou na minha palavra, não. E ela está certa. A gente não confia na palavra dos outros, não. Quando se trata da palavra de Deus, a gente vai atrás e pesquisa. Faz igual fizeram os bereanos lá dos dias da igreja primitiva ali, né? Quando ali o apóstolo Paulo, né, ali pregou ali para os bereanos ali, os bereanos não acreditaram, não. Eles foram pesquisar para ver se as palavras dos apóstolos ali estavam certas. Eles pesquisaram. Não vamos confiar nesses homens, não. Vamos nós. Então a irmãzinha foi fazer as suas pesquisas. Ô, irmã, parabéns, viu? É assim que se faz. Não confia em nada que ninguém, mesmo esse corpo governante de vocês aí. Se eu falar para vocês uma coisa aí, não confia nesse corpo governante não, tá? Pesquisa, tá? Faça como você fez comigo. Pesquisa. Aí, a irmãzinha foi pesquisar. Ela foi pesquisar e ela encontrou um texto bíblico de Levítico, capítulo 17, versículo 10. Ali nesse texto bíblico diz que qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrina entre vós, que comer qualquer tipo de sangue, eu me voltarei e o eliminarei do meu povo. Então veja que esse texto ele diz totalmente contrário ao texto que eu mostrei para ela. Eu mostrei para ela Deuteronômio, capítulo 14, versículo 21, que diz que os israelitas não podiam comer o sangue não podia comer daquele animal que fosse morto por si só e que o seu sangue estava solidificado nas veias daquele animal. Mas eles podiam vendê-lo a um estrangeiro ou dá-lo a alguém que estivesse peregrinando no meio da nação de Israel. Mas o texto de Levítico, capítulo 17, versículo 10, aqui diz que, aqui Jeová está dizendo que eliminará do meio dele todo o israelita ou o estrangeiro que peregrinarem no meio da nação de Israel e que comer o sangue. E agora? Como é que eu vou responder? Como é que eu vou responder essa polêmica? E agora, meus irmãos? Você, meu irmão que está me assistindo, se fizer essa pergunta para você, eu estou aqui diante de um impasse. Um texto dizendo que pode comer o sangue, que os estrangeiros podem comer o sangue do animal que morreu por si só. E outro texto dizendo que o mesmo estrangeiro não pode comer nem o sangue. E agora? Como é que eu vou responder essa pergunta aqui, né? Como é que eu vou responder essa pergunta? Então, o que eu respondi para minha irmãzinha baiana, né? O que eu respondi para minha irmãzinha baiana é o que eu vou responder aqui para qualquer irmão que me fizer uma pergunta semelhante a essa. Meu irmão, para a gente responder várias perguntas sobre a palavra de Deus, é importante a pessoa ter um conhecimento teológico. Eu não estou querendo dizer com isso que a minha irmãzinha baiana
não tem conhecimento bíblico. Muito longe disso, ela tem conhecimento. Ela tem conhecimento bíblico, ela é uma irmã inteligente, só que ela não tem conhecimento teológico suficiente para discernir essa polêmica desses dois textos. Isso aqui, nem o corpo governante não tem um conhecimento teológico para discernir essa polêmica desses dois textos. Veja, meus irmãos, o texto de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 21, trata-se de um animal que morreu por si só e que foi achado morto e que o seu sangue já está solidificado nas suas veias, certo? E já o texto de Levítico, capítulo 17, versículo 10, já trata de outro assunto muito diferente. Aqui já está falando que o sangue que não pode ser consumido é o sangue de um animal que foi sacrificado a Jeová. Aqui Jeová está falando que eliminará do meio do povo dele tanto o israelita como o estrangeiro que peregrina no meio deles, que consumir o sangue, é o sangue daquele animal que for sacrificado a Jeová. Não é o sangue de um animal que foi achado morto, porventura, na beira de uma estrada, não. Por quê? O que é que vem a ser isso aqui? Veja, os israelitas sacrificavam animais a Jeová. Os israelitas tinham esse hábito de fazer sacrifício a Jeová. Então, vivia muitos estrangeiros no meio deles. E aqueles estrangeiros também, às vezes, sacrificavam também animais a Jeová. Então, quando alguém, ou que fosse um israelita ou um estrangeiro, que sacrificasse um animal a Jeová, ele não podia fazer uso do sangue daquele animal. O sangue daquele animal, ele tinha que recolher. Aquele sangue, para dizer a verdade, ele não podia nem ser derramado sobre a terra. O sangue daquele animal que era sacrificado a Jeová, ele tinha que ser recolhido, entregue para o sacerdote, e o sacerdote aspergia aquele sangue no altar de Jeová. Então veja, meus irmãos, existe uma diferença muito grande entre os dois textos. Entre o texto de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 21, e o texto de Levítico, capítulo 17, versículo 10. Então veja, preste atenção mais uma vez. O texto de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 21, fala que não pode fazer uso do sangue, aliás, que pode, fala que os estrangeiros e os peregrinos que peregrinassem no meio da nação de Israel poderia comer a carne de um animal que morreu por si só e que o sangue daquele animal estava solidificado nas veias daquele animal. Mas já o texto de Levítico, capítulo 17, versículo 10, não se trata de um animal que morreu por si só. Trata-se de um animal que foi sacrificado e que o sangue daquele animal é sagrado para Jeová. Que o sangue daquele animal tinha que ser aspergido no altar de Jeová. Portanto, aquele sangue não podia ser consumido em hipótese alguma. Aquele sangue não podia ter outra finalidade a não ser aspergir aquele sangue no altar de Jeová. Então, portanto, aquele sangue, ele tinha que ser recolhido, entregue ao sacerdote, para o sacerdote aspergir aquele sangue no altar de Jeová. Então, meus irmãos, aqui está a diferença que está entre os dois textos. Entre o texto que o texto que eu mostrei para a minha querida irmãzinha baiana, e o texto que ela encontrou,
que ela pesquisou e fez muito bem em pesquisar e fez muito bem em me perguntar também, porque senão ela ia ficar com essa dúvida, ela ia achar que eu estava mentindo para ela. E na verdade eu não estava mentindo, não estava e não estou mentindo para ela. Então fez muito bem a irmã ter pesquisado e muito bem fez a irmã em ter me perguntado. Então veja, meus irmãos, aí está a diferença dos dois textos. Um texto trata-se do animal que morreu por si só e que o sangue dele está solidificado nas veias e aquele animal pode ser consumido. E o outro fala de um animal que foi morto como sacrifício a Jeová e que o sangue dele não pode ser consumido a não ser para ser aspergido no altar. Então, meus irmãos, é isso que eu falo para vocês. Eu não estou querendo dizer que a minha irmãzinha não tem conhecimento bíblico. Tem conhecimento bíblico, sim. E muito conhecimento bíblico. Minha irmãzinha, parabéns. Porque se você não tivesse conhecimento bíblico, você não tinha feito uma pesquisa para tirar uma dúvida que você realmente ficou em dúvida quando eu te falei. Se você não tivesse conhecimento bíblico, você não tinha buscado tirar essa dúvida. Você tem conhecimento bíblico, sim. Só que conhecimento teológico você não tem. Conhecimento teológico é para quem faz uma faculdade de teologia, assim como eu fiz, graças a Deus. Fiz uma faculdade de teologia e, graças a Deus, eu sei interpretar coisas que jamais esse corpo governante das Testemunhas de Jeová vai saber interpretar, porque eles não têm conhecimento teológico. O corpo governante, eles são tão péssimos na Bíblia que eles até para achar um texto bíblico, quando eles querem ler um texto bíblico, eles têm que levar o texto marcado com uma fitinha, porque eles não sabem achar um texto bíblico na hora que eles querem. E eu não, eu pelo contrário. Eu abro a Bíblia em qualquer texto que eu quiser abrir, em cima da hora, assim, em cima da pinta. Eu não tenho que usar fitinha. Eu não tenho que usar fitinha para achar texto bíblico. E graças a Deus eu sei interpretar a Bíblia muito bem, porque eu sei usar contexto, eu sei usar o texto paralelo, eu sei usar várias interpretações bíblicas. Eu sei fazer uma exegese da melhor maneira possível para interpretar a Bíblia da melhor maneira. Por isso, minha irmã, continue fazendo isso. Não acredite em ninguém, não. Quando alguém te falar alguma coisa que você fica em dúvida, pesquise. Faça como você fez. Pesquise. Pesquise. E quando você tiver qualquer dúvida, saiba que você tem um amigo aqui em Minas Gerais, muitos quilômetros longe de onde você está, mas um irmão e um amigo aqui em Minas Gerais que pode responder qualquer dúvida que você tiver. É só você mandar para mim aqui que eu posso responder para você. Um abração para você. Ó, dá um beijinho bem na pontinha do nariz da netinha linda para mim aí, tá?